Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. E neste espaço nós vamos conversar com o Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp. Nós estamos no segundo trabalho desse ano de 2013 e o Arnoldo sugeriu, o Sindasp sugere, ele trouxe a sugestão de que nós tratássemos hoje de duas questões muito importantes. Os desafios do sindicato para 2013 e as questões da comunicação. Acho que nós começamos, com prazer, mais uma vez, com a questão da comunicação. Pode ser? Tudo bem. Então, como vão as coisas? Bem? Tudo bem. E as coisas na comunicação? Qual é a avaliação? Quais os caminhos? O que se pode, ou se pretende, ou se deve? Em primeiro lugar, boa tarde aos telespectadores, né, da TV Floripa, do programa Floripa em Foco. E a comunicação popular, ela é muito carente, né? Não é de hoje. Então, nós vivemos, as organizações sociais, elas estão muito difusas e cada uma defende o seu umbigo, mais que, né, na questão da informação e da comunicação, o que é literalmente dificultoso para a sociedade entender, porque assim parece dar a entender para a sociedade que essas organizações elas são um fragmento de cada um puxa para um lado, estão sempre em guerra, né? Claro. O que não é verdade. O que acontece é a diferenciação da forma de comunicação que cada um tem, né? Então, eu sempre achei e vou defender, e esse é um ano que já tem algumas pessoas que a gente tem conversado, que a gente levar para frente essa questão da gente ter uma comunicação hegemônica, de esquerda, uma comunicação que venha falar a nossa língua, a língua do trabalhador para a sociedade, né? A língua do mais necessitado, do excluído, para a sociedade. Porque essa língua que está aí, a comunicação hegemônica hoje que tem aí, ela fala a língua deles. A gente sabe, mascara, né? E quando tem que falar, simplesmente passa por cima, né? Não, se diz até popularmente, eles não mentem, eles omitem, né? O que não querem dizer. Claro. Então, assim, esse espaço, esse vácuo que fica nessa comunicação que existe hoje, é que a gente tem que ocupar. Nós temos que ocupar. E fazendo assim um pequeno levantamento que a gente fez, do que é gasto hoje no Estado com comunicação, com essas entidades gastam, que todas as entidades hoje têm alguma assessoria de comunicação, né? E assessoria, se a gente for juntar tudo isso, dá para fazer um jornal de qualidade, de tiragem estadual, certo? E para ser distribuído gratuitamente. Então, nenhum veículo de comunicação que tem hoje tem o poder que a gente tem na mão e nós não estamos sabendo usar. Então, por quê? Porque é por essa fragmentação. Cada um puxa para um lado e acha que não. Essa notícia não é porque eu não sou dessa tendência, não sou. A nossa tendência é única, é defender o trabalhador. Não interessa de que forma eu pense, né? Então, assim, quem está nesse meio, quem está defender os trabalhadores e os excluídos, os desempregados também. Quando eu falo trabalhador, o trabalhador desempregado, no meu conceito, ele também é um trabalhador. Se está desempregado é porque necessita, inclusive, mais do que aquele que está empregado. Necessita mais de ser amparado. Então, nós já estamos com algumas conversas, apesar delas serem muito primárias ainda, mas há a necessidade de nós termos não mais uma coisa que não seja uma coisa que tenha uma pessoa jurídica autêntica instalada, não mais assim um fórum, uma coisa assim que é né, uma pessoa sem personalidade jurídica, uma personalidade jurídica com alguém com responsabilidade para bancar isso no estado de Santa Catarina. Esse é que a gente vai começar, esse é um dos grandes desafios que nós temos esse ano das organizações sindicais, tentar unificar a questão da comunicação. Nós somos muito carentes, inclusive de usar os espaços, né? Você vê o espaço. A TV Floripa hoje era para ser uma TV que tinha possibilidade de ter hoje, ser maior, melhor, ter melhores condições de trabalho, de ter uma equipe, inclusive externa, para estar atendendo os movimentos, e por falta de alguns sindicatos não aderirem, não estar aqui ocupando esse espaço
que é nosso, então assim, já existe essa dificuldade. Então assim, esse é um ano que a gente vai bater muito nessa questão da comunicação. Inclusive, estamos preparando, já falei desde o ano passado, uma equipe para a gente ir num dos programas aí que dos cursos anuais, para mim um dos melhores cursos de comunicação no Brasil, no NPC, no Piratininga de Comunicação, no Rio de Janeiro. Esse ano, a gente levar uma boa quantidade de pessoas das organizações sindicais, né, e das organizações sociais, para que eles vejam, para que eles assistam e para que a gente traga de lá um compromisso, né, da gente continuar levando para frente essa necessidade que a gente tem de ter um veículo de comunicação para a sociedade, não só para um sindicato fazer para a minha categoria, para a sociedade. A sociedade tem que entender essas categorias, a sociedade tem que entender. E nós podemos ter, e aí assim, quando eu falo de nós distribuir um jornal gratuito aí, parece assim que é uma utopia, não é? Não. Eu vi, no Rio de Janeiro tem um jornal lá, o Destaque, é um dos jornais procuradíssimos, as pessoas chegam a voltar. Eu vi isso, as pessoas deixam de manhã lá no metrô, as pessoas passam, voltam, vão lá pegar o jornal, porque é um jornal de qualidade, um jornal que interessa, não é um jornal puramente que conta a historinha lá do movimento, do sindicato, da categoria dele. É um jornal comercial, normal, que conta toda a notícia que está no outro jornal, só da nossa forma. Aquilo que a outra notícia esqueceu de contar, né, digamos assim, né, e nós contamos. Então, e as pessoas se interessam, elas chegam a voltar. Corre, vê as pessoas vêm pegar e você não vê um no chão, porque quando a coisa não interessa, você deixa lá, você vai ver ali, todo mundo pegou, mas jogou fora. Você não vê um no chão. Então é muito interessante e que a gente, essas coisas que dão certo, a gente tem realmente que copiar. Infelizmente, né? Diz que nesse país tudo se copia, mas principalmente se copia muito o que não devia. O que não devia, né? O que devia não se copia. Muito bem. Essa sua proposta, ela tem tudo para se materializar. Vai depender apenas de o que você falou. Você falou que o importante é defender a todos nós trabalhadores, independente do que pense. Não é independente do que pense, porque ao defender o trabalhador você está pensando correto, está pensando em defender. É independente da ideologia ou do meu alinhamento momentâneo a uma determinada corrente. Porque independente de ser de tal central, daquela central, desse partido ou daquele partido, todo o trabalhador é trabalhador e sofre as mesmas carências. Então é um negócio bem pensado e que, se calmamente for amadurecido, tem tudo para dar certo. Não, e nós temos essa esperança, né? Uma grande esperança, mas a gente sabe que vamos começar a tratar isso esse ano. A necessidade, como eu digo, a primeira necessidade o que é? Nós instituir um organismo, um órgão, que seja uma pessoa jurídica instituída com responsáveis, uma pessoa que possa, para que banque isso. Essa questão de fazer fóruns e tal, essas coisas que não tem, isso não adianta, daqui a pouco um não vai, outro não vai, porque não tem responsabilidade. Uma coisa é que as pessoas sejam responsáveis realmente por tratar isso. Que a gente possa cobrar, inclusive, alguns desvios de conduta, porque senão, se não tiver alguém responsável, né, as coisas também passam para o lado. Né? Fica que nem o mar. O primeiro é nós unificar algumas entidades, que eu sei que já existem pessoas que têm o mesmo pensamento, né? São poucas, mas a gente vai ter que agregar mais, para que a gente crie essa instituição jurídica que possa bancar isso. Inclusive, uma instituição jurídica que não que venha bancar só isto. Nós pensamos em outras coisas, não dá para, né, a gente falar aqui porque está muito no começo, a discussão, mas que possa bancar inclusive outras coisas. Uma instituição maior, a nível maior, que a gente possa, que lá de cima possa dizer assim, ó, não, vocês fazem isso, faz aquilo, porque continua, os sindicatos podem continuar com o seu panfletinho lá, e esse jornal ele pode ter um encarte, ó, hoje é do sindicato tal, amanhã é do tal, você faz e coloca lá dentro. E todos podem continuar. E aí fica mais fácil a distribuição, né? Podemos distribuir, manda-se para Criciúma, para Chapecó, e as pessoas vão pegar lá gratuitamente. Daqui a pouco isso cria um vício, né? É um hábito. Né? De as pessoas irem pegar, e tenho certeza que se for de interesse da sociedade, a sociedade se interessar, isso vai ser muito bom, tanto para nós quanto para a sociedade. Claro. É uma soma. E sobre o que você falou, da questão dessas tendências, que já se sente, a gente vê as entidades que hoje têm, centrais, já se sente a necessidade de uma unificação novamente. Claro. Essa separação não levou a nada. O próprio Ministério do Trabalho já está aí querendo
acabar com a portaria, né, SUSTAC, se diz, a portaria 186, que veio aí para dissimilar sindicatos por esse país aí, né, uma abertura aí de outra tendência que estava no Ministério do Trabalho, que hoje é outra, querendo sustar e está trabalhando na unificação do movimento sindical novamente. Então, há uma necessidade de nós também começarmos na mesma linha a unificarmos essas tendências que foram para lá para cá, e a gente não tem. A gente sabe que tem muita pessoas que vieram para o meio sindical, para o meio trabalhista, e que são pessoas que a gente não tem confiança, a gente não confia, exatamente por isso, né? E a gente, só pelo falar, pelo material deles, a gente já sabe quem são essas pessoas. Claro. Então, mas a grande maioria ainda são pessoas confiáveis, e que a gente pode confiar, e que a gente pode ter essa unificação de ideias e de pensamento. João Carlos Carvalho coordenando as operações, Fernando Patunas na direção de imagens no Twitter, o estúdio com as câmeras e assistência de estúdio do Pedro Riso, o convidado é o Arnoldo Ramos Cândido, a gente vai para o intervalo e já volta, aguarde. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. 3 mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais. No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Pois então, o Arnoldo Ramos Cândido
coordenador estadual do Sindasp, mais uma vez conosco. Falamos sobre comunicação para você que está chegando agora pela NET, Canal 4, ou pela internet em todo o estado, em todo o planeta. Nós falamos sobre a comunicação e um desafio nessa área que o Arnoldo e o Sindasp vão levar adiante é tentar uma unificação de linguagem e de exposição dessa linguagem, ou seja, através de um veículo impresso a nível estadual, do que os trabalhadores a nível geral, cada um com as suas especificidades, é claro, estão a prospectar, a exigir, a pedir, a solicitar. Foi isso que a gente falou. E os desafios do Sindasp? Agora, de casa nova, pode-se assim dizer, né? Porque com as reformas e as questões internas da vida, é uma reformulação, é uma modificação da casa. Como é que está? E o que se faz agora nesse ano? Ainda existe muitos desafios que não são só do Sindasp. Claro. Os desafios, eles são mais em conjunto, né? de toda a classe sindical. E é isso que nós queremos esse ano. Nós queremos traçar parceiro, que sejam nossos parceiros, para que nós sejamos parceiros dele, para que a gente trabalhe em conjunto essas questões que a gente tem para esse ano. São desafios muito grandes. Para mim, um dos maiores, para a classe trabalhadora. Às vezes as pessoas, quando eles começam hoje a trabalhar, eles não se dão conta. Quando a gente fala disso, eles dizem, mas isso não é para mim, eu estou começando a trabalhar agora. Mas todo mundo que começa a trabalhar hoje, porque amanhã ele vai pensar em se aposentar. Eu acho que não é uma época boa de se pensar, né? Eu queria estar começando a trabalhar hoje, apesar de tudo que já está pleiteando uma aposentadoria. Eu acho que todos, né, querem estar começando a trabalhar. Mas, infelizmente, tem que se pensar, porque é uma época que o trabalhador precisa, é a época da aposentadoria. Então, um dos desafios para esse ano, o que é? É a questão do fim do fator previdenciário. Isso é um absurdo. Isso nós temos que tratar, isso é uma unificação, isso não é só do Sindasp, nós vamos ter que debater durante todo esse ano, está aí em pauta, né? E com força. Com muita força. Porque há uma resistência fantástica, até do próprio governo federal. Isso, é mais uma questão que nós temos que unificar. Não é cada um ficar fazendo seu jornalzinho, sendo porque não sei o quê, esse eu aceito, aquele não aceito, não. Tem que unificar as forças para que a gente possa debater junto com o governo. O governo está debatendo essa questão hoje com o empresariado. Pois é. Né? E com algumas centrais que estão lá falando, que também, né? Que força que tem essas centrais se elas estão sozinhas também lá. É verdade. Então tem que ter uma força de baixo, todos nós temos que estar juntos nessa questão. Tem propostas aí, várias propostas, e nós estamos aí de boca aberta, como se diz, né? Esperando que isso caia do céu. E não vai cair se nós não entrarmos na discussão, se nós não dissermos o que é que nós queremos. E é só bom dizer para o telespectador, vai que, né, a gente tem uma audiência que vai se renovando, alguém não sabe bem o que é o fator previdenciário, ele é um redutor no valor a ser pago para o aposentado na hora da aposentadoria. Explica um pouquinho. Conforme ele é baseado na sua expectativa de sobrevida. Exato. Ao momento que você vai se aposentar, que você completou lá os 35 anos de contribuição. Se começou cedo, está com os 50 e poucos anos. Aí a perspectiva de vida hoje no Brasil é 73, 74 anos. Aí você, então daqui atrás 55, você vai viver mais 20 anos, faz uma redução desses 20 anos. Se você ia receber 3 mil, aí vai perder 25%, 30%. Até 60%, sim, dependendo do caso. Dependendo se for proporcional à aposentadoria. Estou falando de um caso, né, integral. Então, assim, vai perder. É uma perda muito grande. Quer dizer, o trabalhador, você fez um contrato lá atrás, quando você começou a trabalhar. Muda uma regra no final do jogo. Regra, e você hoje, né, tem que entrar por isso. Então, e aí você, e todo mundo está suscetível a isso, você aposentou hoje, morreu daqui 2 meses. E a sua expectativa? E aquilo que você pagou, e aí? Você pagou por 20 anos e não recebeu. Né, os 20 anos. Então, assim, mas tem outro que vai receber mais de 20 anos. Se a gente botar na média, a gente sabe que não é isso. Além do mais, a injustiça, né? Então, tem E além do mais, a previdência de nós, pelo menos trabalhadores privados, não é deficitária. Não, nunca Não tem rombo, não, como vive dizendo. Prejuízo, está mostrado já que não. É o que se alardeia por aí do déficit da Previdência, e se alardeia uma corrupção muito grande hoje no país, mas se não se leva. Uma das maiores corrupções cometidas nesse país foi na época da ditadura militar, quando o então ministro Delfim Neto
retirou o dinheiro da Previdência para construir algumas coisas para o governo e depois privatizaram. Quer dizer, pegaram, roubaram-nos 2 vezes, tiraram o nosso dinheiro, porque era uma época que a Previdência tinha dinheiro, porque tinha poucos aposentados, estava começando, então o pessoal trabalhando, contribuindo. Esse dinheiro era para fazer um caixa, para que durasse muitos anos para pagar os trabalhadores. Claro. Pegaram esse dinheiro para construir Itaipu, para construir Transamazônica, que não se sabe no que deu. Isso é corrupção e que nunca foi apurado. Essa é uma das maiores corrupções do país, que roubaram todos os trabalhadores do Brasil, né? E hoje diz que a Previdência dá prejuízo. O governo usou esse dinheiro. Ele está apenas repondo o que nos retiraram. Né? Se esse dinheiro estivesse lá, então não tinha dado prejuízo. Claro. Então isso é só para a gente poder esclarecer aqui ao trabalhador também dentro do debate, né, que disse dá prejuízo. Hoje você pode fazer uns cálculos, o pouco conceito que eu conheço de matemática na minha função, a gente tem vários cálculos lá. Se um trabalhador hoje que ganha em média, para ficar fácil o cálculo, R$1.000, e ele contribui com a parte dele e a parte patronal para o INSS, que isso é 33, é 1/3 do salário do funcionário, 1/3 do que tu recebe é pago para a Previdência. Vai 300 conto isso somando a tua parte e a parte patronal. Então, quer dizer, você trabalha 35 anos contribuindo, se você aplicasse isso a juros de 1% ao mês, empréstimo, você sabe que os bancos hoje emprestam com muito mais, né? Claro. Não existe nem quem empresta, a 1% ao mês. No final de 35 anos, você teria uma liquidez de quase 3 milhões. Olha só. Então, como que pode dar prejuízo? A gente sabe, tem a parte administrativa do INSS, mas claro. Não é isso tudo, né? Claro que não. Né? E depois são milhões e milhões de trabalhadores. Você sabe que... então, como que isso vai dar prejuízo? Não tem como dar prejuízo, parece que estão botando uma venda nos olhos assim, não enxerga os números aqui. Nós temos que fazer essas contas, a gente tem que ver o dinheiro que a gente paga, né? A gente vê lá descontado no INSS, quem ganha R$1.000, vê lá descontado R$120, R$130, mas não é aquilo. 120 tem mais o dobro daquilo que a parte patronal, mais 200 e poucos que foi para o INSS. Então, é uma contribuição muito alta que a gente dá para esse INSS, né? Se a gente estivesse pagando isso para um fundo privado, isso daria uma quantia astronômica no final na sua aposentadoria. Então, não vem nos dizer que isso dá prejuízo. Prejuízo porque nos tiraram esse dinheiro, o dinheiro que era nosso. Não repuseram e agora ficam tapando sol com a peneira. Mas o fator previdenciário, voltando ao assunto principal, foi legal. Ele tem que ser debatido porque tem várias propostas hoje. A gente sabe, né, aquela dos 95, né? Do 85-95, né? 85 para mulher e 95 para homem. O que é isso? É a soma da idade com o tempo de trabalho. Contribuição. Né? De contribuição para o INSS. Você soma os dois e 85 para a mulher, quando a mulher fizer 85 anos... Paga integral. Integral e para o homem 95. Paga integral. Paga integral. Quer dizer, hoje, digamos assim, já está passando por cima das regras antigas. Porque antigamente, quando instituiu-se a regra do tempo que eu comecei a trabalhar, e você, ô Gilberto, dizia que você tinha que pagar 35 anos e pronto. De preferência sobre o teto. Você pagou 35 anos. De preferência sobre o teto máximo. Sobre aquilo que você pagava. No final dos 35 anos, soma-se uma média daquilo tudo que você pagou, era aquilo que você iria receber. Esse é um contrato, ele fez um contrato com o Instituto de Previdência, que hoje foi quebrado, né? Então, assim, já estamos passando a mão em alguma coisa. Hoje a aposentadoria máxima não passa de 4 mil e pouco, né? Com um reajuste agora vai passar um pouquinho de 4 mil, mas não chegava a 4 mil. Era 3 mil e pouco, agora vai para 4, o máximo. O máximo, que é o teto máximo da aposentadoria. Hoje você não consegue atingir o teto. Ninguém que se aposenta consegue atingir o teto exatamente por causa dessa questão da expectativa de vida. Né? E os cálculos hoje eles são feitos a partir de julho de 1994. Então você só vai conseguir... Alguém só vai conseguir se aposentar pelo teto quando fizer 35 anos a partir de julho de 1994. Aí você vai poder fazer. Pô, isso dá quanto? 2000 e... aí sim, porque começou a contagem a partir de julho de 1994. Então, o cálculo é feito dali. Então, por isso, ninguém consegue chegar no teto, não tem? Você pode se aproximar lá, mas chegar lá é impossível, né? Então, porque falta alguma coisa. Né? O trabalhador sempre falta. Então, essa é mais de nosso hoje, mais uma luta que nós vamos ter esse ano. Né? Um desafio muito grande que a gente vai ter esse ano. O primeiro desafio, eu volto a dizer,
é a união, é nós trabalharmos juntos, tentarmos trabalhar juntos, sempre juntos, né? A gente sabe que eles criam várias formas de nos fragmentar, porque no momento que a gente está junto sempre surge um problema, aí o Ministério Público te chama lá, tem um problema teu daquele para a pessoa não estar unida, né? A gente sabe de que lado esse pessoal estão, né? Então, o Ministério Público, a gente sabe para que, nós do movimento sindical, a gente sabe para que ele serve. Para nós nos ajudar, nunca nos serviu. Eu digo isso enquanto sindicalista, enquanto, né, para nós, no Sindasp, o Ministério Público não fez uma ação que nos beneficiasse de todas as denúncias que nós temos. Agora, contra nós, tem várias, né, do Ministério Público nos indiciando nisso, naquilo e aquilo outro, né, coisas que a gente nem sabe. Então, a gente sabe para que serve. Então, nós temos, nós mesmos, nós que temos que nos unir, nós, o movimento sindical, em geral, né? E mais uma vez, eu venho dizer que eu aposto nessa entidade maior que nós temos que começar a pensar em trabalhar. Que não desculpa os companheiros das centrais, eu respeito todos, cada um tem sua opinião, né? Nós, enquanto sindicato, não estamos participando porque achamos que essa ou aquela, tem várias que seriam boas, tem algumas que não seriam, então, para participar um e não participar de outra, não seria nem justo. Então, cada um, mas não é uma central, não é disso que eu estou falando de um órgão de organização da classe, de organização, de dar diretrizes, e não as diretrizes políticas, diretrizes técnicas, para que a gente possa se organizar. Muito bem. Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp, esteve conosco em mais esse espaço. Algo mais para colocar no encerramento do nosso programa de hoje? Eu quero dizer aos nossos companheiros de trabalho do Sindasp, que estamos de férias ainda, férias coletivas, né, que aproveite, porque semana que vem já estamos aí, isso, já estamos, e tem muito trabalho. Estamos, apesar de estar de férias, estou preparando algum material, a gente já começa com várias reuniões, então, a hora que chegar, vim preparado, descansar bastante essa semana, tudo que tiver para descansar, porque vai ter muito trabalho. Estamos aí, então continue, que seja bom o restante das suas férias aí, para que nós volte com a cabeça arejada e poder ter condição de levar em frente todos os nossos desafios que a gente vai ter para esse ano, que é muito grande. Ok, continue ligados aqui no Canal 4. Um abraço. Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.